Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre os temperamentos. Você sabe o que é temperamento? Você já deve ter escutado alguém dizer, o meu temperamento é assim, fulano de tal tem um temperamento difícil. Mas o que é temperamento? O nosso temperamento, ele é dado por Deus. Nós nascemos com ele. Ele é a nossa natureza. Ele é ali aquele conjunto de tendências, são as inclinações naturais que nós já nascemos com elas. É a base que vai influenciar aí todo aquele nosso jeito aí de viver. O nosso temperamento, ele influencia nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, na nossa profissão e até mesmo aí nas nossas reações. Quando você conhece o seu temperamento e consegue reconhecer o temperamento do outro, muita coisa aí vai ser esclarecida. Você consegue agir com mais consciência, com mais equilíbrio. Você consegue potencializar seus pontos fortes, trabalhar os fracos. Você consegue entender onde você está se encaixando e também onde você está desequilibrado. Conhecer o nosso temperamento vai fazer parte da jornada de autoconhecimento e também é uma ferramenta que vai te ajudar a desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Quando você conhece seu temperamento e entende o temperamento do outro, a mudança para um relacionamento melhor pode partir de você. Fora que quando a gente conhece melhor o outro, quando a gente entende melhor o outro, a gente também ama mais. A proposta aqui é você entender que você tem sim muitas qualidades, mas que você também tem fraquezas aí no seu temperamento, que precisam ser dominadas, que precisam ser trabalhadas, e não você viver aí uma vida inteira escravo das fraquezas do seu temperamento. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático e o supino. Mas antes disso, eu gostaria que você entendesse que os comportamentos que partem do seu temperamento são aqueles comportamentos instintivos, aquilo que você faz sem pensar, sem esforço, é natural para você. E que a sua personalidade é tudo aquilo que você desenvolve, mas o seu temperamento não pode ser mudado. Você aprende a trabalhar, a ajustar, você aprende aí a dominar o seu temperamento, mas você não muda a essência, você não pode mudar a sua natureza. É importante também para que você consiga entender, saber de fato qual é o seu temperamento, é você se analisar, é você se ver como você realmente é e não para aquilo que os outros dizem que você é. Muito daquilo que nós mostramos para os outros não é aquilo que nós somos de verdade. Você também precisa olhar para a criança que você foi. Como você era quando era criança? Alegre, falante, cheia de energia, com facilidade de fazer amiguinhos? Ou você era uma criança mais tímida, mais calada, mais quieta? A sua criança vai identificar aí a sua natureza. Por quê? Eu vou dar um exemplo, tá? Você hoje pode ser uma pessoa sanguínea, que é aquele temperamento extrovertido, alegre, movido a relacionamentos, aquela pessoa que é cercada de gente. Mas lá na sua infância, talvez você escutou, cala a boca, você fala demais, que voz chata, menina chata, se mete em tudo, se mete na conversa da gente, fala sem parar, que voz chata, estridente, só fala besteira, cala essa boca, não se mete. Ou você passou por outras situações onde foi julgado, criticado, onde riram de você, debocharam de você, e tudo isso pode ter te marcado de uma forma negativa. E hoje você pode ter se tornado um adulto quieto, mais calado, mais tímido. Mas não porque essa seja a sua natureza, mas porque você talvez tenha medo de se mostrar como é e voltar aí, ser criticado novamente. Por isso, é importante você voltar lá atrás e olhar para a sua criança. Nós somos o que somos. Nós somos seres únicos, somos o que somos não só por causa do nosso temperamento, mas também por causa das vivências que nós carregamos, das marcas, das cicatrizes aí que nós carregamos. Então olhe para a sua criança, porque ela vai identificar aí a sua verdadeira natureza. Então vamos começar falando dos sanguíneos. Quem são os sanguíneos? Extrovertidos, alegres, cheios de energia, otimistas, movidos aí por relacionamentos, cheios de vivacidade e também muito emotivos. Perdoam e também esquecem aí com facilidade. São pessoas afáveis, amigas, simpáticas, prestativas e também muito espontâneas. Mas sanguíneos também podem ser muito impulsivos e superficiais. As principais fraquezas deles
é a inconstância e também a superficialidade. Os sanguíneos são pessoas que gostam muito de abraços e beijos, porque geralmente a linguagem de amor deles é o toque físico. Coléricos. Quem são os coléricos? Pessoas coléricas, gente, eles também são pessoas muito extrovertidas, assertivas e também muito ativas. São empreendedores, líderes naturais e gostam de um desafio. Têm vontade forte, concentração, constância e gostam de assumir o controle. Costumam ser chefes, conquistadores, pessoas de governo. Mas também podem ser propensos à dureza, obstinação, insensibilidade, ira, orgulho, competitividade. Também podem ser vingativos. Tudo deve curvar-se diante deles. Selecionam pessoas que interessam para eles e também tendem a ser controladores e manipuladores. E geralmente a linguagem de amor do colérico é dar e receber presentes. Melancólicos. As pessoas melancólicas já são pessoas mais sensíveis, reflexivas, detalhistas e também muito cautelosas. São pessoas criativas que admiram as artes e também a beleza. São analíticos, profundos, altamente inteligentes e justamente por isso eles costumam selecionar muito bem as suas amizades. São pensadores e gostam do silêncio e também da solidão. Mas podem ser inclinados à tristeza, melancolia, negativismo, pessimismo e críticas, e também podem sofrer de baixa autoestima. E geralmente, a linguagem de amor do melancólico são palavras de encorajamento e de afirmação. Fleumáticos. Os fleumáticos, eles gostam de tudo na paz, tudo muito bem programado e também muito bem organizado. Não se irritam aí com facilidade, eles gostam de permanecer aí tranquilos e também muito sossegados. São discretos, observadores, calmos e também muito pacíficos. São pessoas leais, amigáveis e além de bons ouvintes. Eles ponderam todos os lados da situação com muita calma. O coração do fleumático é bom, mas às vezes parece frio. Por não gostarem de conflitos, eles afastam os obstáculos ao invés de os romper. São equilibrados, comunicativos, mas às vezes passivos e também indiferentes. E geralmente, a linguagem de amor do fleumático é tempo de qualidade. Supino. Supino é um temperamento aí não muito conhecido, não muito falado, mas também com certeza muito importante. Eles são pessoas sensíveis, dedicadas e dóceis. Eles carregam aí emoções intensas, mas silenciosamente. São pessoas que estão sempre aí de mãos abertas para servir. Eles podem parecer fleumáticos, mas eles são muito mais profundos aí, emocionalmente. Precisam ser reconhecidos e também valorizados. Não costumam ser bons líderes e podem ter dificuldades em colocar limites. E, geralmente, a linguagem de amor do supino é servir. Então, você conseguiu aí se ver, se encaixar em algum desses temperamentos? É importante você entender que nós aí andamos por mais de um temperamento, mas um deles vai ser aquele que é o principal, vai ser aquele que é o dominante aí na nossa vida. E também é importante você entender que não existe temperamento bom ou ruim, né? Cada um vai ter aí o seu jeito. O importante é a gente saber lidar com tudo isso da melhor forma possível. Imagine se todo mundo fosse melancólico, ou se o mundo inteiro fosse colérico. Nós precisamos aí dessas diferenças até mesmo para trazer equilíbrio no mundo. Então não se compare com ninguém. Foi Deus quem te fez, foi Deus quem deu o seu temperamento e existe um propósito para você ser assim, do jeito que você é. Além do mais, o seu temperamento não te define por completo, porque ele pode ser trabalhado e também ajustado aí ao longo do tempo. Todos nós precisamos evoluir, amadurecer na nossa personalidade, para ela se sobrepor ao nosso temperamento. Porque o nosso temperamento, a nossa natureza, tem fraquezas. E essas fraquezas precisam aí ser dominadas. Todos nós temos as nossas qualidades, as qualidades aí do nosso temperamento, que devem ser usadas, que devem ser potencializadas. Mas nós temos que ter humildade para entender que também temos fraquezas. E que essas fraquezas precisam ser ajustadas, trabalhadas e também dominadas.
Mas como eu vou ajustar, trabalhar e dominar aquilo que eu não identifico? Eu preciso ter humildade para reconhecer que tenho sim fraquezas e preciso trabalhar essas fraquezas. Então, cuidado com coisas que dizem por aí. Se ame assim, do jeito que você é. Se aceite do jeito que você é. Seja o que você é, né? Não gostou, que vá embora. Não precisa de mudar por causa de ninguém. Seja assim, seja você mesmo. Temos que ser nós mesmos, sim. Temos que nos conhecer, temos que nos entender. Temos que entender, né? No caso aqui nós estamos falando de temperamento. Temos que entender o nosso temperamento, reconhecer que temos qualidades, potencializar essas qualidades. Mas temos que ser humildes para entender que temos fraquezas e que é a nossa obrigação dominar essas fraquezas. Porque se eu não domino as minhas fraquezas, eu vou ser escrava das fraquezas do meu temperamento. E nós estamos aqui nessa terra para evoluir como ser humano, para crescer, para cumprir o nosso propósito. Então nós precisamos aprender a trabalhar tudo isso. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos sim nos conhecer melhor, nós podemos aprender a nos ajustar, a dominar aquilo que precisa ser dominado dentro de nós. Todos nós podemos sim ser mais mansos, ser mais humildes, ser mais equilibrados, sermos mais constantes, sermos menos críticos, sermos mais alegres, sermos mais gratos. Tudo isso com o objetivo de evoluir como ser humano, de crescer e, é claro, para cumprir aí todo o nosso propósito nessa terra. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais aí sobre esse assunto. Você pode procurar mais, se aprofundar mais nesse assunto, porque existe muito material disponível aí. Aqui eu falei de uma maneira bem superficial, mas você pode se aprofundar e você não vai se arrepender, porque o assunto é muito interessante. Inclusive, existem testes aí de temperamento online disponíveis aí de forma gratuita. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha tudo aquilo que você já sabe. E eu vou esperar você aqui no nosso próximo vídeo.